Bom, os atos, né, que nós, lamentáveis que nós presenciamos nesse domingo, dia 8 de janeiro de 2023, na capital federal, em Brasília, eles configuraram crimes muito sérios, né, contra o Estado Democrático de Direito, que são crimes previstos, né, capitulados no Código Penal brasileiro, e que foram incluídos recentemente, né, numa lei do ano de 2021, a Lei Federal 14.197, de 2021, de 1º de setembro de 2021, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, a antiga Lei de Segurança Nacional, que foi editada no contexto da ditadura militar. Então, por exemplo, o crime do artigo capitulado no artigo 359-L da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que prevê, né, o ato de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, nós vimos, né, os terroristas, vândalos, sob um pretexto, né, de estar fazendo uma manifestação, romperem, né, os obstáculos que separavam, né, aquilo que era delimitado com o espaço para a manifestação e passaram a destruir e efetuar destruições e agressões, violações, ofensas, né, contra o patrimônio imaterial, arquitetônico, histórico da nação, né? E isso representa realmente crime, né, contra o Estado Democrático de Direito, já que eles empregaram de violência. E mais, é um crime também de terrorismo, que está previsto também numa lei federal, que é a Lei 13.260 de 2016, né? Onde se prevê, né, que os atos de terrorismo são aqueles em que há um uso de violência, né, e que visam a sabotar o funcionamento das instituições da República, das instituições republicanas. Então, como houve, né, vocês presenciaram aquelas destruições do plenário do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, né, incluindo, por exemplo, obras como a tela do Di Cavalcanti, que foi rasgada em 7 pontos, uma tela enorme, um relógio que foi trazido pelo Dom João VI, né, que não tem nem sequer na França, né, era o relojoeiro do Luís XIV que fez esse relógio, né, que é uma obra de arte realmente que se perdeu e que praticamente não se pode mais recuperar. Então, o crime de dano também está previsto aí, né, porque é um dano ao patrimônio público, um dano qualificado, previsto no artigo 163 do Código Penal, e também associação criminosa, no artigo 288 do Código Penal. Então, são diversos dispositivos legais violados, né, nesses atos, em nome de uma suposta manifestação, mas que, na verdade, tem ali um golpismo, né, um movimento golpista que está por trás e que a legislação brasileira prevê e capitula como crime. O ministro Alexandre de Moraes, no âmbito, né, de uma investigação criminal que já estava em curso, justamente que trata dos atos antidemocráticos, ele tomou uma decisão cautelar diversa da prisão, né, ou seja, uma medida que não é restritiva de liberdade, e determinou o afastamento do governador do Distrito Federal justamente em razão da gravidade do que aconteceu, né? Nós podemos questionar a legitimidade dessa decisão apenas no que diz respeito ao fato dela ser uma decisão monocrática que foi tomada no âmbito desse tipo de procedimento, né, de investigatório. Mas a gravidade dos fatos, né, que ocorreram deu ensejo também à decretação da intervenção federal, né? Então, ainda ontem, né, o presidente da República decretou intervenção, com fundamento no artigo 34 da Constituição Federal, né, em razão da grave ofensa à ordem pública. E então, a partir de ontem, né, com a designação do interventor, essa área do Distrito Federal, da Administração Pública Federal, do Distrito Federal, né, que é a de Segurança Pública, passou a ficar sob a órbita, sob a égide da União, ou seja, do interventor federal. Então, isso dá a dimensão da gravidade, né, e, de certa maneira, explicita aí um pouco do fundamento que foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes. De qualquer modo, a intervenção federal é algo excepcional, uma medida excepcional que precisa da
autorização do Congresso Nacional, né, da ratificação. Então, o Congresso Nacional será convocado para se manifestar sobre essa intervenção, mas o que as investigações têm mostrado, né, é que realmente houve uma inação, né, uma omissão por parte das forças de segurança pública. A dimensão e de quem são as pessoas envolvidas, as autoridades envolvidas, ainda é algo que precisa ser esclarecido, que só a investigação vai mostrar. Mas as cenas são estarrecedoras, né? Quando nós vemos, por exemplo, policiais abrindo as portas, tirando foto, chamando os supostos manifestantes, mas os terroristas, né? Para entrar nos prédios públicos, né? Como se eles fossem ali simplesmente participar de um ato democrático, de uma reunião, de uma sessão, ou assistir uma sessão do Congresso. Então, isso com certeza é estarrecedor, porque essas pessoas que foram recebidas, né, de braços abertos pelos policiais do Distrito Federal, em seguida praticaram os atos que nós vimos que foram totalmente abomináveis. Então, sim, sem dúvida. Esses assuntos nós abordaremos seguramente no nosso curso de administração pública, né? O nosso curso é um curso em que nós temos uma integração profunda, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Então, as nossas aulas elas trazem necessariamente questões atuais, né, da atualidade, tudo o que ocorre na gestão pública, né? E o nosso curso ele tem uma integração, né, aproveitando aqui o ensejo, com o Laboratório de Estudos do Setor Público, o LESP, né, do qual eu sou o coordenador e que é integrado pelos docentes da área de administração pública, né? Então, todos os professores, em suas pesquisas, né, levam esses aspectos práticos de investigação sobre a área de gestão pública para a sala de aula. E esse tema, né, dos atos antidemocráticos, golpistas, terroristas que aconteceram nesse domingo, dia 8 de janeiro, certamente será abordado nas nossas aulas. Então, por exemplo, a gestão pública de segurança, né, a política pública de segurança, como ela foi falha e a articulação entre as esferas, já que nós temos um Estado federado, né, o Brasil é uma federação, então é necessária uma articulação entre a União, o ente centralizado, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então isso também é um tema muito importante na gestão pública, né? Como se organiza um Estado federal. Então a intervenção federal prevista na Constituição, nós abordamos também nos cursos de direito, né, da nossa administração, no curso de administração pública, né, então nas disciplinas jurídicas. Então, com certeza, esse assunto vai se tornar uma pauta aí, porque eu costumo dizer que o Brasil tem se tornado aí, infelizmente, né, um campo de estudo, de pesquisa muito profícuo, né, para gestão pública e para o direito constitucional, por exemplo, né, pelo lado negativo, ou seja, porque diversos eventos socialmente muito reprováveis, né, têm acontecido e isso nós acabamos investigando e aprofundando com exemplos concretos, né, não mais com exemplos hipotéticos, exemplos que normalmente eram cerebrinos que a gente, né, cogitava, uma eventual invasão de prédios públicos, grave violação da ordem pública, é o que está acontecendo, atos de terrorismo, né? Uma lei que, por exemplo, no Brasil só veio a ser criada em 2016, que não existia antes. Então, se isso tivesse acontecido, não se imaginava que pudesse acontecer no Brasil um terrorismo interno, né? Como aconteceu no dia de ontem. Então, são exemplos agora que virão para a sala de aula a partir, infelizmente, né, de atos concretos praticados no Brasil.